Olá! Dando continuidade ao projeto de leitura da minha crônica semanal, hoje eu vou ler a crônica intitulada Chico Bento, As Queimadas e a Consciência Ambiental, publicada na coluna Direito da Fronteira, no Portal 24, na data de 16 de setembro de 2020. No momento em que o Pantanal arde em chamas, gerando cenas dramáticas de animais vitimados pelo fogo, ao mesmo tempo em que o ministro do Meio Ambiente espalha teorias estapafúrdias sobre os supostos benefícios da criação de gado e da abertura de pastos para a contenção dos focos de incêndio na região pantaneira, convém refletir sobre as origens de nossa preocupação em relação à preservação da natureza. Em que momento o meio ambiente se transformou de objeto a ser conquistado em bem a ser preservado? Pode-se dizer que a preocupação com a degradação ambiental do planeta é um fenômeno relativamente recente, datado de há não mais do que 5 ou 6 décadas. Há até não muito tempo, valorizava-se a ocupação dos espaços dominados pela natureza, encarada como algo a ser apropriado e domesticado pelo homem. Em nome do progresso, a floresta deveria abrir alas para estradas. Pelo bem-estar da fazenda, os predadores silvestres deveriam ser abatidos. Para dar fluidez às cidades, os rios deveriam ser canalizados. Essa mentalidade de época está bem representada no livro As Caçadas de Pedrinho, de 1933, de Monteiro Lobato, no qual o protagonista da história, com a ajuda de Emília e Narizinho, se embrenha na mata à caça de uma onça, que é abatida e carregada por eles até o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não há, na história, qualquer proposta de reflexão acerca desses fatos, apresentados como triviais e cotidianos, visto que transpareciam os valores morais da época em que se inscreve a obra. A emergência de uma consciência ambiental começa a se evidenciar a partir da segunda metade do século XX. A poluição dos rios e do ar foram os problemas concretos que deram início a esse processo. Aos poucos, foi se disseminando a percepção de que a natureza já não tinha capacidade de absorver o imensurável volume de lixo produzido pela sociedade pós-industrial, cada vez mais composto por plásticos não degradáveis e por substâncias químicas nocivas à água e à alimentação. Constatou-se que espécies animais estavam desaparecendo em definitivo, em decorrência da ação humana, assim como rios estavam sendo exauridos com a superexploração para fins de irrigação, em prejuízo dos países mais ajusante de seu curso. Também a questão da contaminação radioativa, a partir de experimentos com explosões nucleares realizados por diferentes países após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, impunha uma solução para a destinação do lixo radioativo, até então levianamente descartado nas áreas de teste, sobretudo no Pacífico. O imperativo de proteção ao meio ambiente surge, assim, a partir de uma mudança de paradigma axiológico, quando a sociedade afinal se dá conta de que a degradação ambiental poderia ser irreversível e que o padrão de exploração econômica do meio ambiente, então assentado, não se sustentaria em longo prazo. Essa alteração de valores pode ser ilustrada pela evolução do personagem Chico Bento, do cartunista Maurício de Souza. Até a década de 1980, Chico Bento costumava ser caracterizado com uma arma em mãos, fosse um bacamarte ou uma espingarda, por vezes caçando na mata. Em algum momento, sua arma passou a ser retratada como um brinquedo, uma espingardinha com rolha na ponta amarrada por uma corda. Na década de 1990, época do politicamente correto nos quadrinhos, a espingarda do personagem desapareceu de vez, e Chico Bento passou a ser retratado cada vez mais como um ambientalista diletante, em harmonia com a natureza, com um passarinho no dedo e rodeado por outros animaizinhos, a evocar a imagem de São Francisco de Assis.
Em uma capa de gibi, Chico Bento número 4, de abril de 2007, chegou a ser caracterizado como pesquisador, um cientista mirim a observar a natureza. Por vezes, em uma atitude mais aguerrida, aparece aprontando com caçadores e lenhadores mal intencionados que ousam atentar contra a floresta. A tomada de consciência ambiental, universalmente experimentada ao longo desse período, teve reflexos no direito internacional, com a celebração de inúmeros tratados multilaterais com vistas à preservação do meio ambiente. A Conferência de Estocolmo de 1972 foi a primeira iniciativa multilateral com esse objetivo, quando se reuniram representantes de diversos países para tratar de questões como a positivação de normas ambientais no interior de cada estado e a criação de normas internacionais para lidar com a questão ambiental. A Conferência de Montego Bay de 1982, que deu origem à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, estabeleceu paradigmas para o tratamento do mar, considerado patrimônio comum da humanidade, no que se refere à poluição marinha. A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, assentou a necessidade de contenção da emissão de gases clorofluorcarbono, CFC, prejudiciais à camada de ozônio, embora sem estabelecer prazos nem metas. Já a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92 ou Rio 92, reuniu um volume significativo de chefes de Estado e mobilizou a opinião pública, atraindo os holofotes para a questão ambiental, resultando na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A Conferência de Quioto de 1997, na qual foi elaborado o Protocolo de Quioto, partiu da premissa de que as emissões de gases poluentes aumentam com o crescimento econômico. Quanto maior o desenvolvimento, maior o volume de emissões de gases na atmosfera. O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança de 2000 estabelece parâmetros para o estudo, manipulação e transporte de organismos geneticamente modificados, a exemplo da soja transgênica. Já a Conferência Rio+20, realizada em junho de 2012, discutiu o modo como são empregados os recursos do planeta. Embora a consciência da preservação ambiental pareça uma marca distintiva de nossa época, em décadas precedentes, não só a manutenção das espécies animais e vegetais não era objeto de preocupação, como a natureza era vista como algo a ser conquistado, ocupado, desbravado em nome do progresso. Desde então, a proteção ambiental como um valor em si arraigou-se de tal forma na sociedade contemporânea que hoje aparenta ser-lhe um princípio inato, um componente indissociável da organização humana, ainda que a cristalização desses valores seja um fenômeno datável de um período histórico mais recente. O advento e a sucessão de tratados multilaterais visando a preservação do meio ambiente desde 1972 demonstram, por sua própria existência e circunstâncias, a tomada de consciência ambiental universalmente experimentada pela sociedade nas últimas décadas, numa guinada axiológica de dimensões globais. Chico Bento está aí para testá-lo, assim como as queimadas no Pantanal estão aí para testar o nosso grau de assimilação desses valores historicamente construídos que caracterizam o tempo presente. Até quando vamos aceitar a inação do governo federal ante os incêndios na região pantaneira? Ou, mais propriamente, até quando vamos tolerar seu projeto mal inconfesso de transformar florestas em pastos, aproveitando-se da crise pandêmica para passar a boiada da desregulação ambiental? É isso. Obrigado pela atenção e daremos continuidade à leitura das crônicas na semana que vem. Até lá!